Radiônica, mesa radiônica, como funcionam essas energias. Hoje eu vou conversar com vocês esse passo a passo radiestésico e radiônico, como nós conseguimos então trabalhar com essas energias, né? De que maneira que é a forma mais apropriada de executar esse trabalho, respeitando a geometria sagrada e as ondas de forma. Eu sou o Thiago Baruch, bem-vindos ao canal, se inscrevam no canal, deixe seu comentário, deixe o seu like também, se tiver uma dúvida deixa, se tiver uma sugestão também deixa, então ajude aqui o canal que é pequeno, né, para esse canal crescer, para ter mais conteúdos como esse para você que gosta. Eu acho que é um conteúdo importante para muitas pessoas, então se inscreve no canal e deixe seu like. Bom, falando da radiônica então, como eu estava dizendo para vocês, e da mesa radiônica, hoje está muito comum as pessoas falando, principalmente no Instagram, a gente vê muitas propagandas a respeito da mesa radiônica. O pessoal fala, não, venha fazer uma sessão de mesa radiônica, vai resolver a sua vida. De fato, resolve mesmo muita coisa na sua vida. Por quê? Eu vou explicar para vocês o que é a radiônica, o que é a radiestesia. A radiestesia a gente começa por ela, né, para poder trabalhar depois com a radiônica. Então, a radiestesia ela mede campos e corpos vibracionais. Então, o que seriam esses campos e esses corpos vibracionais que a radiestesia mede? Então, a radiestesia mede esses campos que são o quê? Qualquer lugar, pode ser sua casa, a rua onde você mora, uma rua lá do outro lado do planeta, lá no Japão, por exemplo. Então, você pode medir qualquer coisa que está dentro do planeta Terra com a radiestesia. Olha que interessante. E a radiônica, o que ela traz, então? Ela traz a solução para essa medição que a gente fez, então, na radiestesia. Por exemplo, quando eu falei também dos corpos vibracionais, pode ser você, seu amigo, alguma pessoa que você está medindo, um pet de estimação, aí você encontrou lá um desequilíbrio. Aí você fala, qual que é a maneira, então, para você reequilibrar? Então, tem alguns gráficos na radiônica, que a radiônica seria o que? A solução energética para os desequilíbrios, né? Para as desarmonias energéticas. Então, ela vai restaurar aquele padrão então harmônico que a pessoa se encontrava antes de ter aquele problema. Então, a radiônica é exatamente isso, a solução. Então, quando a gente começa a conversar a respeito então de mesa radiônica, a mesa radiônica ela traz justamente essa ideia então de uma solução energética, restaurar os padrões de equilíbrio na sua vida. É ótimo fazer uma mesa radiônica? Sem dúvida nenhuma, mas eu vou explicar para vocês alguns preceitos, né? Embasados no quê? Então, embasados na minha experiência, né? São mais de 15 anos que eu mexo com mesa radiônica, já mais de 18 anos com a radiestesia, né? Então, todo esse passo a passo radiestésico, as emanações energéticas, vibratórias e frequenciais, como que elas funcionam, como elas conseguem então ser ancoradas, emanadas, né? A formação das egrégoras também, a partir então desses gráficos que nós iremos trabalhar, né, com a radiestesia e com a radiônica. Então, voltando então para explicar a mesa radiônica. A mesa radiônica vai fazer um trabalho, então, são vários símbolos lá, normalmente você vê, né, são inúmeras mesas radiônicas hoje em dia, são inúmeros símbolos, aí o pessoal põe vários símbolos lá reunidos, né, aí põe o seu nome, então aí vai reequilibrá-lo energeticamente. Seja então para fazer um reequilíbrio dos chakras, trazer a prosperidade, né? Trazer a harmonia no seu relacionamento, trazer a prosperidade financeira, né? Também nesse caso, ajudar aí numa vaga de emprego, trazer uma proteção energética, uma limpeza energética também. A mesa radiônica ou psicotrônica também, que alguns chamam assim, ela é usada para diversos fins. E essa mesa radiônica ela tem que ser trabalhada sempre com a geometria sagrada. Então, todos aqueles símbolos que são colocados na mesa radiônica, então é importante que a geometria sagrada. E a geometria sagrada ela vem da gematria, né, vem da cabala, então esse conhecimento antigo, e alguns dos primeiros símbolos que são usados hoje na radiestesia e na radiônica vêm justamente da cabala. Então, são ensinamentos muito antigos que hoje a gente reuniu aí, né, e criamos outros também símbolos, né, para trabalhar conjuntamente com esses símbolos mais antigos. E aí chegamos então nessa mesa radiônica aí para solucionar então todos os problemas dos desequilíbrios energéticos. O que acontece com essas mesas radiônicas que nós vemos agora? Então são vários símbolos, né? Eles ficam o quê? Pequenininhos esses símbolos e soltos, né?
O que acontece? Quanto menor o símbolo que você está trabalhando, né, do gráfico, então, desenhado na mesa radiônica, a emanação energética é menor. E quanto maior esse símbolo, maior será a emanação energética. Então, quando você vai solucionar um problema, você quer que essa emanação energética seja alta, seja bom, um percentual alto, então, dessa emanação energética, para aquela frequência vibratória atingir um padrão, justamente para restaurar aquele desequilíbrio que está instaurado, então, na sua vida. O que acontece? Esses símbolos, às vezes, eles são um pouco contraditórios. Por quê? Um acaba anulando a energia do outro. Eles deviam, às vezes, ter um círculo, né, para conter aquela energia e amplificá-la. Ou se não, um decágono. Eu vou mostrar para vocês aqui uma mesa radiônica que eu trabalho, que é a mesa radiônica da prosperidade. Então, a mesa radiônica da prosperidade, como é que ela funciona? Ela traz o passo a passo radiestésico. Traz aqui o desimpregnador primeiro, que você coloca o testemunho para retirar todas aquelas energias, então, pesadas, né, que podem estar incrustadas por energias densas que estão com a pessoa que você está fazendo a medição. Então, aí você vai fazer a limpeza energética primeiro, depois o quê? Você vai amplificar usando o quê? O decágono duplo. Aqui temos um decágono duplo. Aí você amplifica o nome daquela pessoa e a solução que você escreveu, então. O que a pessoa está almejando, né? Qual que é o objetivo energético daquela pessoa, seja proteção, seja limpeza, prosperidade, você vai colocar o nome da pessoa, essa solução, e amplifica energeticamente aqui no decágono duplo. Aí depois você vai partir, então, para os símbolos, né, que estão dentro desse decágono duplo maior. Então, eu falo, como eu disse agora há pouco mesmo para vocês, né, já me contradizendo parece. Ah, mas os símbolos estão pequenos aqui, então essa emanação energética será pequena, será baixa. Aí que eu falo para vocês, muito pelo contrário, aqui esses símbolos são de prosperidade, mas estão dentro do decágono duplo, que vai amplificar a energia desses símbolos como se fosse do tamanho desse decágono aqui. Então essa energia vai ser amplificada da mesma forma que está dentro, então, desse decágono. Todos esses símbolos têm essa emanação energética mais alta. Normalmente que nós não vemos as mesas radiônicas, né, que estão espalhadas pelos anúncios na internet, com um decágono, né, cercando então esses símbolos para amplificar essa energia. Aqui temos aqui, ó, sorte e sucesso, o prosperador, o turbilhão, aqui o desembaraçador material, turbilhão com Júpiter, são alguns dos gráficos da radiônica, então, para trazer a prosperidade, né, acelerar então aquelas energias boas de alta frequência chegarem na sua vida, né, para aquele assunto que você está tentando resolver. E qual que é a grande diferença dessa mesa radiônica, além de ter o passo a passo radiestésico, que é muito importante? Aqui temos o quê? A impressão em cobre. Aí você fala, por que tem impressão em cobre nesse gráfico, então? A impressão em cobre porque o cobre é um condutor eletromagnético. Então, quando a gente trabalha com a radiestesia radiônica, a forma da medição, então, essa energia que a gente se conecta, como se fosse o 5G do seu celular, o sinal, é uma frequência eletromagnética. Então, da mesma maneira, a gente se conecta utilizando o pêndulo para fazer as perguntas e as ancoragens energéticas. Então, é por meio da eletromagnética. Então, nada melhor usar um gráfico que foi impresso, então, com cobre, que é um condutor eletromagnético. O que acontece com outros gráficos aí, né? As mesas radiônicas são feitas em PVC, funcionam? Funcionam também, não tem problema. Se respeitar a geometria sagrada, como nós vimos nesse gráfico que eu acabei de mostrar, que é a mesa radiônica da prosperidade. O que acontece normalmente são símbolos que eles ficam soltos, né? Como eu acabei de dizer para vocês, não tem uma correlação direta. Então, às vezes você vai pôr o nome daquela pessoa, é ensinado dessa maneira, né? Nessas mesas são vendidas, esses cursos. Então, já põe o nome da pessoa e já está amplificando determinada energia. Se a pessoa, então, está carregada com uma energia, né? Precisaria de uma limpeza antes, você está amplificando aquela energia baixa naquela pessoa, então você não vai resolver o problema dela. Muito pelo contrário, você está amplificando o problema dela. Isso é muito ruim. Vou mostrar para vocês aqui de exemplo, então, uma dessas mesas aqui, eu só vou mostrar um pedaço, né? Por motivos éticos, lógico. Aqui só tem um pedaço dela, como eu falei para vocês. Tem alguns desenhos aqui, eles estão meio soltos. O que acontece? Eles não estão em correlação nenhuma, uma coisa com a outra. Então você não consegue com um testemunho aqui trabalhar. E além disso, como eu falei, não está impresso em cobre também. O que acontece com uma mesa radiônica dessa? Uma coisa muito solta, né? Então não tem uma forma, né, da geometria
sagrada, né, cercando esses símbolos para amplificar essa energia. São desenhos muito pequenos, a emanação energética é baixa ou nenhuma, também tem isso, que é bem interessante. Você vai fazer a medição com o pêndulo, você vai constatar isso. E o que acontece? Como o cobre, quando é impresso em cobre, então, essa mesa radiônica, essa energia das ondas de forma, as ondas de forma é cada linha que forma esses símbolos aí, tem uma emanação sozinha, e quando forma o símbolo, então, cada onda de forma dessa, juntas, ela vai formar o quê? Uma egrégora energética, justamente para a ativação daquele objetivo que você está querendo. Então, forma uma egrégora, né? Então, daquele gráfico, então, né? Forma uma egrégora que é do assunto que está sendo trabalhado, que nem aqui, o desembaraçador material que estava no meio da mesa radiônica que eu mostrei para vocês agora. Então, o desembaraçador material é para desobstruir todos os obstáculos, então, da vida material, né? As coisas virem com um pouco mais de facilidade, porque você já está trabalhando, né? Às vezes parece que tem muitos empecilhos no caminho, é o que acontece. Então, todas essas linhas, né, que formam, então, esse símbolo, as ondas de forma, elas geram uma egrégora justamente para trazer isso. Aí, quando você põe o seu nome, com o seu testemunho em cima, né, faz ancoragem energética, aí você vai se conectar com aquele padrão frequencial daquela prosperidade que você está querendo que chegue até você. E quando você está, então, com impressão em cobre, não satura essa energia permanece, você só vai trocar o testemunho. Quando você está trabalhando com gráfico de PVC, tem que fazer uma limpeza, como eu falei antes, normalmente tem aqui já nessa mesa radiônica que eu mostrei para vocês, o desimpregnador e depois o decágono para você amplificar essa energia que você vai trabalhar. Então primeiro você limpa, depois você amplifica. É justamente o passo a passo radiestésico. E aí quando você vai trabalhar então com a mesa radiônica de PVC normal, sem cobre nenhum, como eu estava mostrando para vocês, que é justamente essa que é vendida em larga escala hoje na internet, aí você vai trabalhar lá, o que acontece? Esse gráfico, você for fazer uma limpeza, né? Caso tenha esse local para fazer a limpeza na mesa radiônica, a maioria não tem, tá bom? Vai saturar essa energia muito rápido. Então, o que acontece? Cerca de 2 meses, 3 meses, a energia do gráfico já está saturada e ela não vai conseguir emanar energeticamente mais nada. É assim que acontece. Além disso, as ondas de forma também, como estão lá, tem um percentual também que você consegue chegar daquela frequência vibracional. Aqui nessa mesa de cobre, que eu mostrei para vocês, impressão em cobre, a gente chega perto de 100% dessa emanação energética frequencial que a gente está tentando alcançar. Já naquela mesa de PVC, o que acontece? Vai chegar aí, se for com a geometria sagrada, tudo bonitinho, aí sim, chega em 70%, 80%, durando de 2 a 3 meses, né? Podendo durar até 6 meses, dependendo do assunto que você está fazendo as ancoragens energéticas. Mas se for para limpeza, para alguma coisa assim, seguindo a geometria sagrada, lógico, os símbolos, aí vai durar uns 3 meses no máximo. Porém, o que acontece quando não tem o quê? Que nem eu mostrei agora, não tem geometria sagrada nenhuma, né? Apenas uma bagunça de símbolos, né? Não tem correlação nenhuma entre eles, apenas coisas jogadas a esmo, né? Dentro de um gráfico, falando que é uma mesa radiônica, mas me desculpem, né? Não é uma mesa radiônica, por isso que eu dou essa dica para vocês, justamente para não cair, às vezes, numa consulta dessa, que não vai te ajudar em nada. O que acontece com esse padrão energético vibracional dessa mesa radiônica de PVC? Então ela vai chegar a 10 a 15% dessa emanação frequencial, diferente da mesa impressa em cobre, respeitando a geometria sagrada. Essa outra mesa de PVC não tem geometria sagrada nenhuma, né? Os símbolos às vezes parecem que foram tirados da cabeça de alguém e reproduzidos naquela mesa radiônica, e o pessoal fala que é mesa radiônica, né? Às vezes não é nem por maldade que a pessoa está fazendo isso, lógico, é por falta de conhecimento, né? Ela não conhece então a radiestesia radiônica, ela tem algum outro conhecimento esotérico, às vezes ela quer transportar isso para um pedacinho de PVC, né? Pintar, fazer os seus símbolos lá e achar que é uma mesa radiônica. Não é assim que funciona, por isso que eu estou dando essa dica para vocês, que é importantíssima, porque pode estragar a vida de uma pessoa se trabalhar a energia de forma errada, então você pode atrasar alguns processos energéticos, ou se não instaurar a completa estagnação na vida dessa pessoa. Por isso que eu falo, olha como é sério isso, a gente tem que ter muita ética energética e espiritual ao trabalhar com a radiestesia e com a radiônica. Estou frisando bem porque é muito importante. Então, pessoal, como eu estava falando, essas mesas de PVC, eu acho melhor então você sempre se informar, ver se tem então pelo menos a geometria sagrada, porque aí você sabe que você vai ter o alcance daquele objetivo. Mas se não tem nada disso, um monte de símbolo aí correlacionado, né, de uma maneira que eles não se encontram, muito pelo contrário, eles estão se anulando energeticamente, então use. Até vamos dar um outro exemplo de mesa radiônica,
que é a mesa radiônica, que é da árvore da vida da Cabala. Muito bonita, por sinal, né? Eu gosto muito dela, né? Que eu utilizo. Então, é justamente o quê? Então, cada sefirá vai representar o momento de vida que você está, ou o momento de vida que você nasceu, a missão que você veio cumprir nesta encarnação. E você consegue fazer as medições energéticas para descobrir qual o melhor caminho para seguir naquele instante, né? Dependendo da sua personalidade, o caminho de vida que você está buscando. Sempre o quê? No sentido de evolução energética e evolução nessa encarnação que você está agora, então nessa samsara evolutiva. E aqui a gente pode transitar, o interessante que, além dos planetas aqui correlacionados com as sefirás, né, que tem uma lógica, né, muito bem construída dentro da astrologia e também do tarô, porque cada caminho entre as sefirás é representado por um arcano maior do tarô. Aí você pode pôr o seu testemunho, fazer as suas medições e perguntas a respeito, então, de como transitar, né, na sua vida, qual a melhor escolha naquele momento. Então, mesas radiônicas existem o quê? Inúmeras. Mas aqui a gente respeita o quê? A geometria sagrada. Eu falo, de onde que vem a árvore da vida da Cabala? Ela vem justamente o quê? Da flor da vida. Então, esse símbolo flor da vida, no meio dele está aqui a árvore da vida da Cabala. A gente utiliza, então, as sefirás para explicar tanto a evolução energética, né, os mundos também que a gente pode transitar no plano espiritual, além de qual energia e qual personalidade a gente veio, né, nessa vida ser trabalhada, então quais as virtudes nós viemos explorar de maneira que positiva nessa vida. Com a árvore da vida da Cabala nós conseguimos. Essa é uma mesa radiônica também impressa em cobre, por isso que eu falo cobre condutor eletromagnético, justamente para facilitar essa expansão energética, essa emanação energética do que está sendo ancorado aqui, para a gente poder trabalhar os objetivos e gerar uma egrégora, né, com potencial energético em percentual alto e não baixo, utilizando aquelas mesas radiônicas de PVC. Eu sempre acho importante, então, falar a respeito desses materiais, né, da radiestesia e da radiônica, é como eu disse, sempre o cobre ele é o melhor, sem dúvida nenhuma, pelo quê? Pelo alcance, né, da emanação eletromagnética que a gente consegue fazer atingindo uma frequência mais alta quando a gente está trabalhando, né? Não só a mesa radiônica, como os outros gráficos da radiestesia radiônica também. Aí tem um outro gráfico que eu não gosto muito, que o pessoal usa um material, que é o quê? É a madeira, o MDF. O pessoal usa o MDF, e muito pelo contrário, né? Se o cobre é um condutor eletromagnético, a gente sabe que a madeira ela não tem nada de condução nem elétrica, nem eletromagnética. Aí tem um pessoal também na internet que eu já vi, né, que infelizmente aí usa, né, esses gráficos de madeira, aí se fala, se forem então pintados, né, as ondas de forma a seguir a geometria sagrada, talvez chegue em 10, 15% de emanação energética. Porém, é bem diferente de chegar quase a 100% de emanação energética, né, pessoal? Então, esses gráficos de madeira também não são legais, eles não funcionam como deveriam, né? Mas tem muita gente que fala que funciona porque talvez para essa pessoa fique mais fácil ter gráficos de madeira em vez de investir um dinheiro para comprar um gráfico impresso em cobre, né? É assim que funciona, né? Se é eletromagnética, você tem que ter um condutor eletromagnético. A gente não pode também, na nossa casa, por exemplo, utilizar fios de madeira para ligar a eletricidade, né? Não teria sentido nenhum. Por isso que eu falo, qual que é a lógica, então, de a gente usar gráficos de madeira para a gente fazer as ancoragens energéticas usando a eletromagnética. Pessoal, aqui eu vou dar uma pausa rápida, pedir para vocês aqui me ajudarem, né, que esse canal está crescendo ainda, né, então é um canal pequeno, né, o algoritmo do Google ainda não consegue me enxergar do YouTube, quer dizer, ele não me enxerga ainda porque a gente é pequeno, porém eu sei que tem muita gente que gosta desses assuntos, que às vezes até precisa ver, né, também esse tipo de vídeo, né, com essa aula gratuita que eu estou dando, né, como se fosse uma troca mesmo, pessoal. Eu gosto de dar as aulas aqui no YouTube, né, de forma gratuita, sem custo nenhum. Eu só peço que vocês deixem o seu like, né, deixem o seu comentário, né, no comentário deixe o coraçãozinho, deixe um joinha no seu comentário, para me ajudar a fazer esse canal crescer um pouquinho, e compartilha também, né, com a pessoa que também gosta do assunto, da radiestesia e da radiônica. Eu sempre vou estar dando essas dicas legais aí, falando sobre um monte de coisas e como utilizar todos os instrumentos da radiestesia e da radiônica também, tá bom, pessoal? Então deixa o seu like, se inscreve no canal, e aí vai ajudar bastante, então, o canal Thiago Baruch a crescer. Então, voltando a falar, vou mostrar só mais uma curiosidade desse gráfico aqui que eu mostrei para vocês. Olha que bonito, então, essa mesa radiônica da prosperidade, além da impressão em cobre, como eu estava falando para vocês, olha que legal.
Então tem um decágono que eu falei, enorme aqui, amplificando todos esses gráficos que estão aqui, e a gente sempre faz no sentido horário. Vou dar mais essa dica. Quando a gente começa a trabalhar, a gente vai trabalhando no sentido horário, nunca no sentido anti-horário. Tanto o giro do pêndulo, como também os gráficos aqui na forma que a gente vai andando aqui para trabalhar. Então primeiro um, depois o outro, vai trocando testemunho de lugar. E aqui embaixo também nós temos uma régua aqui para fazer a medição, então, de quantos dias, quantas horas ou quantos minutos vai demorar para fazer a ancoragem energética, vai demorar o quê? Para aquela energia, então, ser ancorada, de fato, aquela energia atingir aquele objetivo que nós queremos, né? Então, a instauração no padrão físico, então, daquilo que nós estamos querendo atingir naquele objetivo nosso. Então, tenta até essa régua para você fazer essa medição com o pêndulo também. É um gráfico muito completo. Eu gosto de falar desses gráficos aqui com a impressão em cobre. Eu sempre compro, até vou dar uma dica, né? Vai estar na descrição, mas vou falar para vocês agora também. Lá no portal da Radiestesia, uma loja que eu gosto, né? A gente nem tem a cor do leão, é simplesmente por quê? Porque é a maior loja de radiestesia que a gente tem aqui no Brasil, né? De gráficos. Por isso que eu indico que você vai achar todos os gráficos lá para trabalhar, fica mais fácil até, né? Porque aí você encontra todo o material que você precisa. Eu comprei lá, eu conheço lá a dona, né, dessa loja, né, desses materiais radiestésicos e radiônicos, e realmente esse trabalho é muito bem feito, principalmente com essa impressão em cobre, fica perfeito para a gente conseguir trabalhar e fazer essa ancoragem eletromagnética como tem que ser. E como eu falei, a gente utiliza, né, lógico, além do pêndulo, né, que eu falei, vai utilizar sempre o pêndulo para fazer as medições, né, é importante. Aí tem sempre a barra de selenita do lado, as dicas radiestésicas e radiônicas, o quê? Então vai fazer a limpeza do pêndulo, você esfregando o seu pêndulo, e sempre também tendo o quê? Um cone, né, para você pôr em cima do testemunho e fazer os giros para fazer essa ancoragem eletromagnética. Então o cone também é de cobre, pessoal. Então o cone também não pode ser de outro material, né, de PVC, de madeira, né? Então o cone é de cobre também, respeitando o quê? Essa questão da eletromagnética, para a gente poder ter ancoragem energética e depois essa emanação eletromagnética, para a gente conseguir trabalhar, então, esse aumento das frequências, usando a radiônica. A radiônica é a solução para aquelas desordens, como eu disse, os desequilíbrios energéticos, para a gente conseguir, então, restaurar um padrão anterior, né, que já estava equilibrado, né, caso esse padrão esteja desconstruído e desarmônico no momento, ou se não pegar aquele problema naquela situação energética, para a gente conseguir o quê? Restaurar ou subir a frequência vibracional daquele padrão, para chegar num padrão de equilíbrio, um padrão mais alto que o equilíbrio, para a pessoa se sentir de fato mais altiva, né? Fazer energias a pleno vapor. Pessoal, espero que vocês tenham gostado então bastante, né, desse conteúdo que está sendo passado para vocês. Como eu falei, vai ser sempre uma troca, sempre de forma gratuita. Eu só peço para vocês a gentileza então de ajudar esse canal a crescer, o canal Thiago Baruch. Então se inscrevendo no canal, deixando o seu like nos comentários, né? Deixa o coraçãozinho, deixa um joinha e se inscreve para você receber as notificações dos outros vídeos aí que eu vou postar para vocês. Se sintam abraçados e até o próximo vídeo.